te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Deus onipotente, fonte de todo dom perfeito, semeai em nossos corações o amor ao vosso nome, estreitai os laços que nos une convosco. Fazei crescer em nós o que é bom e guardai com amorosa solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, no versículo de 16 a 30. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seus costumes, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abriu o livro. Jesus achou a passagem que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação das vistas, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirado com as palavras cheias de encanto que saíram da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: médico, curai-te a ti mesmo, fazei também aqui em toda a terra tudo o que ouvi dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não chovia durante 3 anos e 6 meses, houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Serepta, lá na Sidônia. No tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, contudo nenhum deles foram curados, mas sim Naamã o sírio. Quando ouviu estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram da
cidade, levando-no até o alto do monte sobre a qual a cidade estava construída, com o intuito de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 1º de setembro, nós rezamos, concluímos o mês de agosto ontem, e o mês de agosto nós rezamos sobre a vocação. Então bendizemos a Deus, por toda a oração que foi feita, para os clericais, pelos ordenados e pelas famílias e pelos religiosos, pelas catequistas, enfim, tudo aquilo que gera em nós vocação, matrimonial, foi rezado muito bem durante todo o mês de agosto. Por isso queremos louvar a Deus por esse mês que passou, e agora também pedir a misericórdia e o amor de Deus para que nos abençoe durante esse mês de setembro, que possamos nós verdadeiramente sermos cumpridor, daquilo que é desejo de Deus, que é escutar a sua palavra. Então, mês da Bíblia, mês de setembro, mês da Bíblia, mês de nós atualizar, atualizar a nossa vida. Como que está a nossa vida em relação à escuta da palavra? Então, porque quando nós falamos, de uma vida concreta, um mandamento perfeito, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, é uma relação, Mas para isso nós precisamos conhecer Deus para amá-lo. Então, e nós vamos conhecer Deus através do quê? Da palavra. É a palavra que ilumina, é a palavra que é lâmpada, nos nossos caminhos. E quando a gente vive verdadeiramente a palavra, a gente encontra o caminho de Deus. Porque Deus, Ele é aquele que quer sempre nos conduzir à vida eterna. E nesse primeiro dia do mês de setembro, a liturgia nos fala aqui na carta aos Tessalonicenses que fala sobre a morte, que nós reconhecemos que somos mortais. E a morte não é fim, mas a morte, ela tem uma finalidade. Depois da morte temos então esse encontro definitivo com Deus. E aqui São Paulo orienta o povo de Tessalônica, falando para eles que eles deveriam observar bem isso, porque vai ter um momento na vinda de Jesus que só falta cumprir isso, a vinda de Jesus. E Jesus ao vir ao mundo, a sua vinda definitiva, gloriosa, ele vai... A palavra diz assim, que aqueles que estão mortos ressurgirão primeiro, e depois, porque vai ter gente que ainda existirão, e aqueles que estão vivos irão ao encontro do Senhor sobre nuvens nos ares. Então, essa nossa vida não é só os sofrimentos, as lutas, as ganâncias da vida, não. Esse tempo que nós vivemos para conhecer Deus e poder segui-lo. E então, por isso, no fim da história, nós vamos ao encontro de Deus. Por isso, precisamos conhecer Jesus, conhecer esse grande homem da história da salvação, que é o próprio Cristo. E aí, então, a palavra de Deus fala que a palavra que se cumpriu, Hoje se cumpre a palavra que está escrita. Quer dizer, então, quando essa palavra que está escrita, esse ano da graça acontece na nossa vida, isso então quer nos ensinar que nós também temos a unção pelo batismo. Jesus fala aqui que a palavra foi cumprida, a palavra se cumpriu, E nesse ano da graça, quer dizer, esse cumprimento da palavra, ela precisa acontecer na nossa vida. Nós também somos ungidos de Deus, nós temos o Espírito de Deus, porque nós recebemos o batismo, então que essa palavra também se cumpra na nossa vida.
Porque quando essa palavra é cumprida na nossa vida, nós compreendemos o amor de Deus e vivemos então intensamente esse amor descoberto. Então que Deus possa nos ajudar, amados irmãos e irmãs, nesse mês de setembro, viver mais próximo da palavra, ser ouvinte mais assíduo da palavra, ouvinte e cumpridor dela, porque um dia nós deixaremos de existir aqui e esse tempo precioso que existimos é um tempo para nós conquistar a nossa salvação. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma especial aqueles que se encontram enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.